sobre o Haddad. Como é? Repita aí, essa manchete do povo. Bolsonaro consolida vantagem sobre o Haddad. Ixi, essa manchete doeu. Diário do Nordeste, reta final, candidatos intensificam campanha no interior. Jornal O Estado, nosso estadinho aqui do Ceará. Eleições 2018, Bolsonaro cresce e atinge 32%. Haddad tem 21% e vê rejeição subir no Datafolha. Eu diria ver rejeição disparar no Datafolha. Folha de São Paulo, com o voto feminino. Folha de São Paulo, com o voto feminino, Bolsonaro cresce, rejeição de Haddad sobe. O Estado de São Paulo, a 5 dias da eleição, Alckmin perde aliados para Bolsonaro. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Bolsonaro conquista votos em redutos do lulismo e do PT. Outras manchetes pelo Brasil, Gazeta Zero Hora. Aliados trocam Meireles e Alckmin por Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Jornal Extra, Rio de Janeiro. Aposentados são vítimas de empréstimo consignado falso. Realmente é um perigo. Diário Gaúcho. Torturas sob investigação. Correio do Povo. Fazer justiça é difícil. No STF é mais difícil ainda, diz ministro. Vamos saber que ministro foi esse. Foi o Fux. Jornal... uma boa declaração ontem falando sobre os 30 anos da Constituição. Jornal Meia Hora. O bicho pegou em Copacabana. E tem aí uma mulher, a Anitta, né? Seminua, belíssima, diga-se de passagem. Jornal Valor Econômico. Avanço de Bolsonaro faz bolsa subir e valoriza a real. Jornal Lance São Paulo, Gazeta Esportiva, não erra. E aí o Filipão tá bem no Palmeiras. Jornal Lance São Paulo, Rio de Janeiro, por uma noite histórica. E aí o elenco do Botafogo. Jornal Correio, bandidos trocam tiros com vigilantes em supermercado, isso lá em Salvador. Outras manchetes de jornais em todo o Brasil. Jornal 10 Minutos. Morre servidor baleado em carro com família. Essa violência que mata a gente no Brasil todo. Jornal Diário de Pernambuco. Bolsonaro avança e rejeição a Haddad cresce. Folha de Pernambuco. Datafolha confirma vantagem de Bolsonaro. Jornal do Comércio, Ibope. Paulo amplia a diferença. Paulo Câmara, que já pode ser reeleito até primeiro turno. Eis as principais manchetes e, claro, todos os jornais retratando, ou em manchete principal ou em manchetes secundárias, a pesquisa Datafolha de ontem, que foi bem parecida com a do Ibope de segunda-feira. E eu queria pedir permissão. Eu já ia perguntar ao Renato, se você acha que doeu mesmo para o Marcelo? Doeu. Eu acho que está doendo. Essa semana foi dolorosa para o mancheteiro do Jornal Povo. Antes de começar... Inclusive, o crescimento do Bolsonaro nos redutos petistas. Aí deve ter sido mais doloroso ainda. Eu coloco aqui a manchete do Jornal Povo. E é uma coisa que eu não entendi, assim. Ele diz lá os números no gráfico, né? Ele diz, rejeição hoje. Ué, esse dia para ser quando, né? Olha, tem um detalhe aqui, que eu queria abrir aqui o nosso debate, dizendo o seguinte, que ontem eu falei aqui das boas notícias que o Bolsonaro tem recebido, desde que ele saiu da UTI, e o Datafolha consolida o que já vinha há uma semana. Eu quero só lembrar aqui um detalhe interessante. Há uma semana, uma pesquisa do BTG Pactual, divulgada pela revista Cruzoé e pelo site Antagonista, já dava esses números. Há uma semana. O Ibope deu antes de ontem e o Datafolha deu ontem. Mas uma semana antes, quem acompanhar o site Antagonista, eu, você e o André já sabíamos disso, os números, esse número da rejeição do Haddad crescendo, o crescimento do Bolsonaro nos redutos lulistas, petistas no Nordeste, entre os mais pobres, entre os negros, entre as mulheres, que esse era um bastião que se tinha, criou-se um enredo que está se mostrando absolutamente falso e mentiroso, e que ele era rejeitado, que as mulheres não queriam ele, que isso era questão fechada. Não é. A pesquisa está mostrando que ele cresce nos negros, acusam ele de ser racista, ele cresce entre os negros, acusam ele de ser contra as mulheres, ele cresceu nas mulheres e cresce muito. Cresce no reduto do PT, mais do que o Haddad, no Nordeste. Porque se você pegar o mapa do Brasil, as pesquisas mostram que o Bolsonaro ganha em todos os estados da federação, com exceção dos estados do Nordeste, onde ele empata com o Haddad em Alagoas, terra lá do inacreditável Renan Calheiros. Aqui no Ceará, o Ciro ganha, é o único estado do Brasil onde o Ciro ganha no Ceará,
E os demais estados do Nordeste, o Haddad ganha, igual o Bolsonaro vinha crescendo. Então, o mapa do Brasil está assim. Região Norte, Acre, Roraima, Amazonas, Pará, Bolsonaro ganha, inclusive ganha com mais de 50%, como é o caso de alguns estados do Norte. Região Sul, Sudeste, Bolsonaro. Região Centro-Oeste, Bolsonaro. Bolsonaro só não ganha no Nordeste, com exceção de Alagoas. Ele empata, é empate técnico com o Haddad. Nos outros estados do Nordeste, ele perde por Haddad, mas fica em segundo e em crescente. E no Ceará, que é o único estado onde o Ciro Gomes ganha por razões óbvias. Ele é daqui, tem política aqui e tal. Então, essa pesquisa do Ibope de antes de ontem e do Datafolha de ontem, ela vem ao encontro do que o BTG Pactual já tinha anunciado. Inclusive, o aumento da rejeição do Haddad. O aumento avassalador. A rejeição dele cresceu 11, 12 pontos. 9%. 11 pontos. 11 pontos. Não, foi 9. 11. Enfim. 11 pontos. 11. O Ibope deu 11. Não, a diferença está em 11. Não, a rejeição cresceu 11 pontos também. Tá. Varia de pesquisa a pesquisa, mas não. Então, o que é que a gente conclui nisto? Que, mais uma vez, pesquisas no Brasil, elas vão se aproximando conforme está chegando o resultado da eleição. Esse cenário de crescimento do Bolsonaro. No Datafolha foi 9 pontos. Foi 9. Mas no Ibope dá 11. No Ibope foi 11 também, não? Não, foi 9, foi 9, 9. A diferença é que está em 11 pontos. Mas, enfim, 9 ou 11 mas ele cresceu. São números parelhos. Então, eu quero só dizer, André, agora, frisar isso aí que você trouxe importante, que no reduto feminino, entre as mulheres, não é que o Bolsonaro só cresceu, é que o Bolsonaro ganha do Haddad nas mulheres. Nas mulheres. E nos homens disparado. Não, é o seguinte, assim, nos homens cresceu apenas 1 ponto. Mas na última pesquisa. Entre as mulheres cresceu 6 ou 7 pontos. Virou. O Haddad dava de 21 a 18, e agora ele dá mais 6, dá 24 a 21. Verdade. Então, houve uma virada aí nas mulheres. Agora, assim, e entre os pobres, Luciano, ele cresceu, entre os ricos ele já liderava. Cresceu entre todos os segmentos. Como ele já liderava entre os homens, o crescimento entre os homens foi de 1 ponto. E cresceu entre as mulheres. E, engraçado, eu acredito muito nos institutos, e cada um tem a sua metodologia. Eu tenho mais. Pois é, aí sim, tem alguns que perdem a credibilidade. CNT, por exemplo. Né? CNT é você fazer uma média do que está acontecendo. Você tem a BTG pontual, né? Tem da Cruzoé, você tem o Datafolha. Uma semana já dava esses números. Mas aí tem que ver também a metodologia e o que é que tem de explicação nesses números, o que é que eu imagino que aconteceu. E da metodologia, sem querer desmerecer a metodologia da BTG, agora, eu, particularmente, é a metodologia que eu menos acredito, que é por telefone. Eu prefiro ser um pesquisador na rua, lá nos rincões, no interior, nas capitais. Eu não vejo isso, não. Depende como é colhida a amostra. Mas o presencial dá mais credibilidade do que por telefone. O cara, o telefone ele esconde, pode fazer um bocado de coisinhas aí que não está. Deixa eu primeiro, eu tinha feito no Facebook, depois deu um problema, voltar a agradecer e pedir a quem está no Facebook que vocês partilhem o nosso vídeo, ajudem a ampliar a nossa audiência. A Francisquinha Cunha, o João Marcelo, Edival Filho Ajuda, o Fabiano Carvalho, Vespa Filho, Márcio Borges, Sandra Cabral e Bivar Guimarães. Pois bem, o que é que aconteceu? O Ciro chegou naquele movimento das mulheres, do ele não, o Ciro chegou a dizer que estava decretada a derrota do Bolsonaro a partir que o Ciro tirou. Não, acho que se emocionou, porque e muita gente entre as mulheres também se emocionaram. O Ciro disse que foi um erro. Ontem o Ciro disse que aquele movimento foi um erro, que o movimento inflou o Bolsonaro. Assim que começou, mas assim que teve o movimento, o Ciro disse emocionado. E as mulheres, só que aquilo ali foi um movimento entre os seus. Nós com nós. Já era o povo que era contra o Bolsonaro, não mexeu em nada. Mas o que aconteceu? Duas coisas. Muito aquelas manifestações de véspera de eleição nos Estados Unidos contra o Trump. Da Susan Sarandon, da Oprah Winfrey, as celebridades americanas. O Bolsonaro, que pode ser o próximo presidente, é bom já ir se acostumando, né, com o brinco, né? Ganhando ou não essas eleições, ele tem que ser estudado. Essas eleições têm que ser estudadas. Porque, olha só, você falou em notícias boas para o Bolsonaro, eu vou te elencar aqui a quantidade de notícias ruins do Bolsonaro. Desde o general Mourão, que veio falando um monte de bobagens, a última foi o 13º, ele tem que calar, os próprios filhos também, que estão lá fazendo bobagem, né? Não, mas tudo está precificado, isso aí chega aí, não bate, mas não faz mais nem cócega.
A Folha de São Paulo traz uma matéria que, para mim, foi mau jornalismo, dizendo que a mulher saiu daqui dizendo que sofreu ameaça de morte. A mulher negando e a Folha... A Folha de São Paulo dá manchete. Com a mulher negando. A manchete, dizendo assim, o Globo foi mais leal. A Folha, Bolsonaro ameaçou de morte a mulher. Diz ex-mulher. O Globo diz, Bolsonaro ameaçou ex-mulher, diz Itamaraty. A mulher nunca disse. Quando você vai atrás da matéria, é um memorando de um diplomata que diz que um outro diplomata ouviu. Diz pra ele. Quer dizer, como é que você coloca na manchete uma fonte terceirizada? Como fosse uma fofoca, um disse-me disse, e a mulher dentro da matéria desmente. Se dentro da matéria a mulher desmente, jamais pode ser manchete aquilo da Folha de São Paulo. Apareceu aí, aquele programa do SBT da tarde, focalizando, que tem a... Não, e briga de mulher. Tem o Leão Lobo, não sei o que. Briga de mulher. Eu sei o que é briga de mulher em separação litigiosa. Eu já passei por isso, não quero que ninguém passe. E sei como é que isso funciona. Muito bem. Logo, em seguida, a Veja traz uma matéria enorme de um processo de separação litigiosa, dizendo que teve roubo de cofre, dizendo que houve ocultação de patrimônio. Eu também já fui acusado de ocultação de patrimônio. Eu que não tenho nada. Mas o próprio Bolsonaro, depois, a Receita Federal disse que não teve ocultação de patrimônio. Então, houve uma saraivada a partir daí. A partir daí também, o Alckmin vinha já no crescendo contra ele, só fez acrescentar o Haddad. Então, campanha de televisão metendo pau. Nos debates, todos os adversários descendo o cacete no Bolsonaro, sem ele ter nem como se defender lá nos debates. Ainda teve mais, o movimento, ele não. Né? Aliás, na televisão ele não tem tempo de defender, porque ele só tem 8 segundos. Não, mas no debate, ele não está indo, né? Então, lá no debate, todos meteram o cacete. Então, tem uma lista de... Esse cara, eu imaginei que ele... Ou ele estagnaria, ou ele desceria um pouco. Eu já tinha precificado isso, né? Bolsonaro vai descer aí uns 2 pontos. Ao contrário, o cara sobe. Como é que se diz, como é que se analisa isso? Mas só frisar, perdão, Luciano, só um dado. Deixa eu botar a câmera para você. Provavelmente o Alckmin ajudou o Bolsonaro. O Alckmin meteu o cacete no Bolsonaro de forma até covarde, mas tem um detalhe. Se poupou o Haddad, não poupou o PT. Então, esse sentimento de anti-PT e a propaganda do Alckmin, que é um bombardeio o dia todo na televisão e no rádio, que tem mais de 50%, também ajudou a subir, vejo eu, essa rejeição ao PT e, consequentemente, ao Haddad. Me permita discordar um pouco. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Por que eu acho que o Bolsonaro teve esse crescimento? Porque o Alckmin só agora, recentemente, incluiu o PT nas suas pancadas. Como foi recentemente? Ele dizia, se você não quer que o PT mas volte... agora... Mas ele só diz assim, se não quer que o PT volte... Mas se você não quer que o PT volte, ele está flertando com esse sentimento antipetista. Exatamente. Ele não está alimentando. Ele está pegando um referencial, que ele já tem um recall do antipetismo, para navegar e dizer, se não quer que o petismo volte, aí não vote no Bolsonaro. Aí disse o cacete no Bolsonaro. Mais recentemente, com a subida do Haddad, só então ele desceu, aí fez os dois. Ele não tirou o Bolsonaro do alvo, mas passou a alvejar também o Haddad. Então, como é que eu analiso, para fechar aqui o que é que eu tinha imaginado, por que cresceu e por que só agora esses institutos detectaram, captaram essa tendência? O que aconteceu? Hoje, o sentimento antipetista está sendo maior do que o petismo. Então, é realmente um plebiscito. Na Folha de hoje também está dizendo que um percentual aqui de quanto tem... tem um percentual aí dizendo que Lula tem que estar preso. Está aqui na Folha de São Paulo, na manchete, eu não estou encontrando. Isso também é antigo, mais de 50%. Mais de 50% querem o Lula ladrão. Pois bem, o que aconteceu? Com a subida do Haddad, aí é que eu vi isso daí. Como o Haddad subiu, disparou naquela subida, assim que ele foi detectado aquilo dali, como houve aquele movimento contra, e agora o Ciro está dizendo que foi um erro, né? O que é que o sentimento antipetista diz? Nós precisamos evitar o crescimento do Haddad. Então, é como que fosse uma onda bolsonariana, correu para o Bolsonaro e agora não tem mais retorno e periga, olha só, periga o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Agora, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui. Primeiro é o seguinte, a campanha do Alckmin é um equívoco do início ao fim. A campanha geral do Alckmin é um equívoco do início ao fim. O PSDB perdeu o bonde da história nessa eleição, escolheu um ótimo candidato para perder a eleição. O Geraldo Alckmin não é o candidato adequado para essa disputa que se anunciava. E isso foi dito dentro do PSDB,
quando, nas disputas lá, das prévias do partido, aquele prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, já dizia... Fernando Henrique. Já dizia que o Alckmin não era o candidato para esse tipo de Fernando campanha. Henrique chegou a cogitar a defesa de não lançar nem candidatura e apoiar a Marina. O Fernando Henrique disse um bocado de bobagem também. Inclusive, as últimas bobagens dele, que enterrou o PSDB, foi quando ele disse que cogitava apoiar o Haddad no segundo turno. Aí acabou. Aí ele enterrou o PSDB. Quer dizer, das maiores sandices ditas pelo Fernando Henrique, foi essa possibilidade. Quando ele disse aquilo, ele decretou a morte da candidatura do Geraldo Alckmin, porque aí a debandada dos tucanos por Bolsonaro foi a senha. Porque ontem, inclusive, um grupo de jovens tucanos, são jovens filiados ao PSDB, com mais de 20 anos de filiação partidária ao PSDB. Ontem eles romperam com a candidatura do Geraldo Alckmin e anunciaram o Bolsonaro. Por quê? Porque o PSDB sempre foi um partido que se contrapôs ao PT. Esse discurso do Fernando Henrique de apoiar o Alckmin, porque o Fernando Henrique tem uma tolice, dizia assim, o Alckmin é o mais tucano dos petistas. Mentira! O Alckmin não, o Haddad. O Haddad não é tucano. O Haddad é pau-mandado, é um poste de um presidiário que quer manobrar o Brasil através dessa candidatura de um poste que não tem luz própria. O Haddad tem nada de tucano, tem nada de polido. Ele é preposto de um presidiário que quer governar o Brasil através do seu poste. E o Brasil não vai aceitar isso. E as pesquisas estão mostrando que o povo brasileiro acordou. Então, a candidatura do PSDB, André e Luciano, foi um equívoco. A campanha do PSDB desde o início, com o tempo de televisão desse tamanho, a estratégia foi equivocada. Foi um equívoco. O povo brasileiro já tinha escolhido não ao PT. Caberia ao PSDB, como um partido que sempre se rivalizou com o PT nas últimas eleições, primeiro, escolher um candidato melhor de enfrentamento, que não era o Alckmin. O Arthur Vigílio tinha dito isso lá atrás, e ele está certo. Segundo, fazer uma campanha contra o PT e se colocando como a alternativa do país contra o PT. Quando o PSDB escolheu fazer a campanha contra o Bolsonaro, ele se liquidou, porque o eleitorado dele foi para o Bolsonaro. Ontem, inclusive, a Frente Agropecuária, que é o pessoal do agronegócio. Frente Parlamentar do Agro. Que estava com o Geraldo Alckmin, já assumiu o Bolsonaro. Ontem, a líder desse segmento disse que 90% do agronegócio já está com o Bolsonaro. No Rio Grande do Sul, a própria Anamélia, vice do Alckmin, admitiu que não tem mais o que fazer. E ela disse, inclusive, que ela, num eventual segundo turno, não tem nada de votar em PT, ela vota em Bolsonaro também. Em São Paulo, o eleitorado do Alckmin já está indo para o Bolsonaro. O próprio Dória ontem disse que PT jamais, não há possibilidade de ele apoiar PT, desautorizando o senhor Fernando Henrique Cardoso. Então, o PSDB vai sair muito mal dessa eleição por erros de campanha, porque o eleitorado, ele já tinha escolhido que não queria mais o PT. Quantos deputados tem essa frente do agronegócio? 260. Pronto, esse é o ponto principal. Metade da Câmara dos Deputados. Pronto. Então, isso também acaba com outra mentira de que o governo do Bolsonaro é um salto no escuro, muito pelo contrário. Ele já formata uma base parlamentar sólida para garantir a governabilidade. O Celino Nogueira Barros está dizendo que o Dória já declarou que no segundo turno vota contra o PT. Pronto, e isso deve acontecer também com o SCAF também lá em São Paulo. Se tivesse aproveitar o Celino que está aqui no Facebook, também o Júnior Baresi, o Paulo Rabelo, o Grijalvo Parente, que é o presidente da Câmara dos Vereadores de Ubajara, o Célio Silva, Francisco Francisquim, José Guedes, Antônio Lacerda, lá de Natal, o Vespas Filho e Rod Cristina, que não sei de onde é, ele fala nice, né? Deve ser de fora do Brasil, e também o Marcolino Neto, lá de Santa Quitéria. Grande abraço para vocês e renovo o apelo de vocês compartilhar o nosso vídeo no Facebook. Aqui ontem, inclusive, viu, Luciano, nós aqui, a gente estava comentando aqui, ontem aconteceram alguns movimentos aqui na eleição aqui do Ceará, na carreata do Bolsonaro gigante do domingo, tinha muitas bandeiras de candidatos do PSDB, inclusive da candidata ao Senado. Do PSDB? Sim, a candidata ao Senado, mas estou dizendo que ela estava, não. Bandeira dela, de apoiador dela, com bandeira da Mayra, candidata ao Senado do PSDB, na carreata do Bolsonaro. E muita gente indagando o que fazia ainda o general Teófilo, apoiando o Geraldo Alckmin nessa altura do campeonato. Por quê? Porque, como ele é um militar, ele se anexaria muito bem na campanha do Bolsonaro, nessa reta final do Ceará, e ganharia muito mais votos do que ficar segurando a bandeira de um candidato que não decolou
no Ceará e em boa parte do Brasil, que é o general. A candidatura geral lá não vai mais para lugar nenhum. Apesar que o general Teófilo, como um homem digno, que eu acho que ele é, ele não faria, ele não mudaria o posicionamento ideológico dele. Eu estou entrando. Ele não mudaria o posicionamento ideológico dele querendo mais votos. Mas eu estou só dizendo que pragmaticamente tratando, para ele seria melhor. Para ele seria melhor. Para ele seria melhor. Porque ontem. Então ele não quer ganhar, ele não quer voto, não. Ele é um candidato para não ter voto. Provavelmente ele não quer vender a ideologia dele. Por voto. Sim, mas ele é um militar. Os militares estão todos com o Bolsonaro. 99,9%. Só ele que não está. Ontem, inclusive, o capitão Wagner lançou um vídeo pedindo voto para o Bolsonaro, e ele sempre teve com o Bolsonaro, né, e anunciou ontem, inclusive, o apoio do Girão à candidatura do Bolsonaro, que é o candidato ao Senado. Quer dizer, o Wagner não citou outro nome, o nome do general Teófilo, muito provavelmente porque o general Teófilo pediu para ele não citar o nome dele, porque ele falou que estamos com o Bolsonaro, mas não citou o nome do general Teófilo, porque o general Teófilo assumiu a candidatura do Alckmin e vai até o fim, respeita o direito dele. Só que, nesse momento crucial, a candidatura do general do Alckmin não vai para lugar nenhum. E a base do PSDB já migrou, os eleitores do PSDB já estão migrando para o Bolsonaro, independente da direção do PSDB, querer ou não. Essa migração já está acontecendo a olhos vistos. Eu tenho amigos meus que são historicamente do PSDB, eles já estão com o Bolsonaro, já há mais de um mês. Eles abandonaram a candidatura do Alckmin, porque eles não querem a menor possibilidade da volta do PT. E esse voto útil é o Bolsonaro. Uma das características dos militares é a disciplina. É disciplina. Olha, você não é imagina disciplina partidária. Ele não iria jamais. Eu também. Jamais. Não é assim, não é que ele não queira votos. Uma pergunta aqui. É que ele simplesmente não vai vender só por causa de votos. Como ele até disse que o Camilo, por troca de votos, faz isso, aquilo, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Né? Não é ok. Eu tenho certeza que o general Teófilo, como homem sério que é, ele considera muito maior a dignidade dele do que 50 mil, 100 mil, 200 mil votos. Claro. Deixa eu dar um... seriedade, né? Pragmatismo eleitoral. Bom dia para Silvânia Góes, Francisco Vasconcelos, Fidelis Veloso, o Máximo Manuel dos Santos, que é de Minas Gerais, mas está assistindo o programa na Bahia. A Maria Vieira também mandando um bom dia, sou de Cariús, aqui no Ceará. O Márcio Manuel, a Catarina Soares, o Márcio Borges mandando um abraço para nós. Rode Cristina, excellent, super, please, where are you from? Rode Cristina, say to me. Mas eu queria só dizer assim, por que o Fernando Henrique... Não, mas deixa eu só concluir aqui o meu raciocínio. Voto útil. Está se dizendo uma baboseira em relação ao voto útil. Olha, o Meirelles querendo receber voto útil. O Geraldo Alckmin querendo ser caudatário de voto útil. E até o Ciro Gomes querendo voto útil, depois de ter passado a campanha toda flertando com a esquerda. Ora, meu amigo, voto útil. Desde que eleição é eleição, quem é que pega o voto útil? Quem está lá na frente. O cara que está lá atrás nunca vai receber voto útil. Olha, quer dizer, eu quero impedir que o PT ganhe a eleição. Aí eu vou votar no Meirelles, que tem 1%. Isso não existe, rapaz. Voto útil é exatamente quem é o contra o PT, o anti-PT. É o Bolsonaro, que está na liderança e que pode ganhar pelo todo. Esse vai ganhar o meu voto útil. O cara que vai votar útil vai votar na Marina, que desidratou, está com 4%. O cara que vai votar útil não vai votar no Meirelles. O cara que vai votar útil não vai votar no Alckmin. Por isso que a campanha do Alckmin é um desastre. Ele não anda, não cresce, nunca cresceu, mesmo com um tempão de televisão desse tamanho, e quer dizer o seguinte, para derrotar o PT tem que votar em mim. Onde? Se ele não vai nem para o segundo turno. Então, isso é uma ilusão que o eleitor não compra. É você querer vender o gato por lebre. O eleitor não é trouxa. Ele não entra nessa roubada. Esse negócio de voto útil, ontem o José Guedes está dizendo que ontem virei 10 votos, só dizendo do risco de levar para o segundo turno. Todos eram Amoedo. Agora, sobre o voto útil, por exemplo, o Ciro, eu não sou favorável ao voto útil, certo? No primeiro turno. Mas é uma questão minha e cada um age, deve fazer as suas crenças, faz o movimento que achar que deve. Eu acho que no primeiro turno você deve votar no candidato dos seus sonhos. Por exemplo, Amoedo sonhava com isso, né? Dizer, olha, nós temos aqui eleição em 2 turnos, é para isso mesmo. Ele tentou botar uma coisa nova dentro da política brasileira e tentar ver se conseguia simpatia. Com essa polarização, Meirelles é uma viagem, tá? Uma viagem total. A eleição virou um plebiscito. Não, Meirelles é uma viagem porque ele disse que podia ganhar no primeiro turno também, então não vou levar em consideração isso daí. Mas eu vou levar em consideração... A Marina ontem disse que vai estar no segundo turno, porque esse povo está todo delirando. É o chá que ela bebeu. É assim, o Alckmin já fez um discurso contra o voto útil, e também o Ciro Gomes contra o voto útil. Agora, com essa onda do voto útil, tanto o Alckmin
querem um voto útil para ele quanto o Ciro. E o Ciro, eu compreendo o Ciro, ele diz assim, olha, se você não quer... Porque o Alckmin está dizendo, se você não quer o PT, vote em mim. Esse discurso ele tinha que ter feito desde o início, não fez, se equivocou, ficou batendo no Bolsonaro, e quem incorporou esse sentimento ao Bolsonaro acabou-se, cristalizou. O Ciro faz o inverso. O que é que ele vê e a cabeça dele, muitos eleitores acham que é uma tragédia brasileira você ter que ficar entre o Alckmin, entre o Haddad e o Bolsonaro. É a cabeça dele e de muitos eleitores. O que é que ele diz? Se você quer evitar essa tragédia, esse dilema, vote em mim, porque eu sou o único que tem condições de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Discurso independente, exato. Não agora, discurso de esquerda, já não serve mais, porque o Datafolha de hoje está dizendo que o Bolsonaro não perde para ninguém no segundo turno. Bom dia para o Olavo Souza. E tem gente reclamando que é externo na internet. É devagar, gente. Está chegando agora aqui na casa, a gente está colocando ainda a mobília dentro da nossa casa. Já, já, um pouquinho mais de paciência, nós teremos a internet, porque muita gente caminha ouvindo a gente e ouve pelo celular. A gente compreende. Uma dica para as pessoas, tem um celularzinho, ó, eu estou até com aqui, é aquele, eu chamo de celular Peba. Mostra esse celular, Peba. Esse celular aqui, que é chamado celular Peba, ele não tem internet, tem WhatsApp, tem nada, mas ele tem rádio FM. E a sintonia é maravilhosa. Então, praticamente todos os celulares têm, até os melhores, com exceção de iPhone. O iPhone não pega. Com exceção de iPhone. iPhone. Samsung pega. Agora você tem que botar um fone de ouvido. Esse aqui nem fone de ouvido. O fone serve como antena. Então, olha uma dica: se você não tem iPhone, tá, usa fone de ouvido e aí tem um aplicativo nativo no próprio celular. R$60, ó, esse celularzinho. R$60. Marcolino Neto, chame o Meirelles, pois ele está indo embora. Boa. Mas assim, o Meirelles faz uma campanha tão bacana, plasticamente. Não, em termos de marketing, o melhor que tem, a mais grande também que tem. Eu acho que o Meirelles torra 45 milhões de reais. Melhor seria se ele tivesse empreendido, gerado emprego com os 45 milhões que ele torra por uma questão de vaidade dele. Quer dizer, ele está gastando 45 milhões de reais no bolso. Eu queria só explicar um pouco assim, o PT... Isso num país que tem 3 milhões de desempregados. Por que o FHC fala que tem mais... Ele podia usar melhor o dinheiro dele, não jogar no mar. Por que o FHC fala que tem mais afinidade com o PT? Na verdade, os dois nasceram do mesmo tronco. São dois partidos da social-democracia. A polarização entre eles não é uma polarização programática. Sempre foi uma polarização eleitoral. Um disputando quem vai ganhar o poder de cada um. E essa polarização se deu aí desde a FHC até na última Dilma. O PSDB achava que era natural. E achava exato. Mas príncipe dos sociólogos, né? PT e PSDB são primos, ideologicamente falando, são primos. Então, ele realmente, o FHC e o PSDB, está mais próximo do Haddad, do PT, porque o Haddad é realmente, eu acho, como o FHC, é talvez o mais tucano, assim como o Tasso disse que o Camilo é o lobo com o pé de cordeiro. O Camilo é o mais tucano aqui no Ceará. Eu concordo que o Haddad, o problema do Haddad é a companhia, é o combo, né? O Haddad não vem sozinho. Se o Haddad se eleger, vem o Zé Disseu do lado. Não vem o presidiário, rapaz, que vai mandar no governo. E lamentavelmente, o Haddad criou uma figura que eu acho maravilhosa, interessante, moderno, ventilado, diferente de muita gente do PT. Um cara que não entra naquelas baboseiras de muitos petistas, né? Ele chega e diz, não tem a conspiração, acho que é algum erro, mas é um cara que se atrela, porque ele não tem personalidade própria. Quando foi a personalidade própria dele, ele perdeu lá em São Paulo a sua reeleição, uma coisa desastrosa, né? Então ele não tem voto, então ele tem que se espaldar, eu compreendo isso no Lula, mas nesse momento ele perde a sua personalidade. Então fica claro para o eleitor que não é ele que vai governar. Pode, como você disse, ser o presidiário, é um teleguiado do presidiário. Toda semana ele vai ter que ir a Curitiba. Lula, o que é que eu faço aqui nessa história? O Lula, aliás, o Aí, Ciro... Aí, para não precisar ir lá, ele vai dar um indulto para o Lula ir lá para o Palácio do Planalto. Ou então transfere para a Papuda. O Brasil precisa disso, né? O Ciro disse muito isso. Quando tiver um estresse, uma crise, então vai para Curitiba para saber o que é que deve fazer. Então, isso é muito ruim para o Haddad. E é só lembrando isso, que os dois partidos são primos, nasceram ali do mesmo berço paulista, são partidos paulistas, são partidos que não gostam, não deixam nenhum nordestino prosperar. Né? Ciro sempre foi tripudiado pelo PT, tentaram mais uma vez, ele não conseguiu. Né? Na última vez, aquela altivez que o Ciro sempre trouxe na fronte dele, ele perdeu quando transferiu o título, e a partir daí o Ciro nunca jamais foi o mesmo, e ficou aguardando que houvesse uma gratidão do PT. Isso não existe, essa gratidão na política não existe, ao contrário. Na verdade, o Talleyrand diz que a traição, quer dizer, que é outra forma de ingratidão, na política é apenas uma questão de datas. Agora, Luciano, o Ciro, eu não sei se ele vai aprender, porque ele já foi enganado pelo PT
desde sempre, e sempre, uma vez deixou crescer a barbinha para ficar mais petista, e sempre vai com essa história de PT. Eu acho que o Ciro já está grandinho, já tem mais de 60 anos, está entendendo? E não tem mais idade para ser enganado pelo PT, né? Ele já disse essa semana que... Às vezes age como adolescente, né? se acompanhar do PT, nunca mais. Não sei, vamos ver, né? Não sei, porque nessa campanha o Ciro já disse e desdisse muitas coisas. Agora, eu quero só chamar a atenção aqui, que ontem eu estava ouvindo a Rádio Jovem Pan, e me chamou a atenção um internauta da Jovem Pan, que chamou a atenção lá do José Maria Trindade, grande jornalista da Jovem Pan, de um caderno de tese do PT, que foi aprovado no Congresso do PT em 2015. Não é coisa antiga, não, é coisa nova. 2015, portanto, há 3 anos atrás, o PT, aliás, menos de 3 anos, porque o Congresso foi em novembro, e, portanto, faria 3 anos agora, em novembro deste ano, o PT reuniu... O PT reuniu os seus delegados e aprovou um caderno de tese. Gente, se você procure aí, bote aí no Google, caderno de tese do PT 2015. O que você vai ver lá é um postulado do bolchevique do Lênin. O que o Zé Disseu falou ali não é fora do esquadro, não. Está lá no caderno de tese. Enquadrar o Ministério Público, cortar os poderes do Supremo, caçar a concessão da Globo. Está lá no caderno de tese do PT. Transformar o Brasil numa Venezuela. Está lá. O caderno de tese do PT é explícito. Eles vêm com vingança e com faca nos dentes. Então, essa história de que o Haddad é polido é papo. É papo. O Haddad é invólucro para proteger as reais intenções do PT. As reais intenções do PT com o Brasil estão nesse caderno de tese 2015. Que a Folha de São Paulo não se digna, por exemplo, de dar uma manchete. Porque a Folha de São Paulo é tão preocupada, né, com algumas questões menores nessa eleição, ela devia dar um destaque no caderno de tese do PT. Porque diz que eu ouvi o Lula, porque o Lula, o que é que vai ser no Brasil? O caderno de tese do PT. Bem lembrado. Olha, o caderno de tese do PT, qualquer brasileiro de bom senso diz, nunca mais isso aqui. Eles querem transformar o Brasil numa ditadura, eles querem acabar com os marcos democráticos. Eles querem inventar uma constituinte como o Maduro fez na Venezuela, acabando com a oposição, financiando esses movimentos sociais, entre aspas, com dinheiro público, para ter um exército na rua para manipular a opinião pública. Está lá no caderno de tese do PT. Ninguém é trouxa para cair mais nesse conto do vigário, nem com o Haddad, nem com Manuela, nem com nada. Isso é conversa mole. O caderno de tese do PT é uma coisa que assusta qualquer democrata, verdadeiramente democrata deste país. Deixa eu dar só aqui uma pausa. Nós pedimos aos ouvintes, nosso grupo de ouvintes, e eu já queria dar um abraço aqui para Gorete Alencar, doutor Paulo Roberto, a nossa querida Sandrinha, e também o Sidney Santos e o Miller. Nós colocamos, estava pensando, o André pensou, já que nós estamos em nova casa, a gente deveria mudar o nome do programa ou não. Então, o primeiro questionamento que a gente coloca para os nossos ouvintes, para o grupo lá de ouvintes, é se a gente deve mudar ou não. A segunda, que nome, né? Não, já pedimos lá a sugestão de nomes e provisoriamente estava 3 é demais. Então, eu queria agradecer a Valéria, 3 é demais, que certamente não está nos ouvindo, porque mora em Manaus, então mais cedo ainda lá, 1 hora mais cedo ainda do que aqui, e ela brincou, disse, olha, é boa essa 3 é demais. Já deu até um slogan, já havia até a vinheta dizendo, 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda, 3 é demais, né? E coloca o nome da gente. Então, estamos colocando nossos ouvintes a fazer essa enquete, qual seria realmente o nome do programa. Mas foi bem lembrado aqui pelo Renato, não é só o caderno, né? Porque se você se debruçar sobre o próprio plano de governo é um desastre. Do Haddad, do PT, tem várias dessas teses. E eu volto a afirmar, porque virou um guru, o Levinsky, nesse livro dele, dizendo como as democracias morrem, né? E era um livro voltado para o Trump, dizendo que a democracia americana estaria em risco. A tolice desses esquerdistas. O cara é de Harvard e tal, né? Mas aí todo mundo está usando esse livro como um norte para dizer que o Bolsonaro se enquadra nesse risco, né, para matar a democracia brasileira. Não vejo nenhum risco, seja para Haddad, seja para Bolsonaro. Risco da democracia é o caderno de tese do PT. É isso que eu dizer, se houver risco, estaria do outro lado, porque quando o Zé Disseu disse que lá é o país, que a gente vai, não é só ganhar as eleições, a gente vai agora tomar o poder,
Isso sim está previsto no caderno. Não, agora eu vou dizer, no caderninho lá do Levinsky, que ele faz um caderno dizendo como é que as democracias são solapadas hoje, não tem mais aquele golpe convencional. Então, é um cara que ele cita a Venezuela, é um ótimo quadro, né? Ele se elege, tem um voto popular. A partir daí, ele compra a mídia. O que é que o PT está fazendo? Comprou vários blogs, gastou dinheiro com a mídia alternativa e os blogs amigos e tentou... Comprou os movimentos sociais, todos os pelegos do PT, Vamos chamar aqui um intervalo? Tentou o tempo todo, só terminando, tentou o tempo todo colocar aquela... uma bridge, né, na imprensa, dizendo que tem que ter um conselho de comunicação. Conselho de jornalismo. E agora, se ele voltar ao poder, for usar a sua expressão, vem com a faca nos dentes para fazer dessa forma assim, ter os grandes conselhos, fazer o bolchevique. O que era o bolchevismo? Os conselhos populares, né? Então não tinha mais nem congresso, os conselhos populares, como está acontecendo na Venezuela. Eles mataram o Congresso, mataram a imprensa, mataram a oposição e fizeram umas 2 ou 3 constituintes. Eu quero só chamar a atenção. Aí acabou mesmo lá uma ditadura. Só um minutinho. Quero só chamar a atenção que é o seguinte: o Zé Disseu disse lá no El País, e o candidato do PT em nenhum momento desautorizou a fala do Zé Disseu. E não desautorizou porque não tem moral para desautorizar. Porque se ele falar alto contra o Zé Disseu manda ele se calar. Porque quem manda no PT é o Zé Disseu. Quem fundou o PT foi o Zé Disseu. O Zé Disseu espelha o bolcheviquismo e o stalinismo que está na raiz do PT. E o seu Haddad, ele está ali de encomenda porque não sobrou ninguém. Mas ele não tem moral. Ele não desautorizou. Porque falam muito que ele inclusive, foi indagado pela imprensa e tergiversou. Porque se ele tivesse altivento, ele disse, não, nós estamos dentro do sistema democrático, vamos ganhar a eleição e vamos governar dentro dos marcos democráticos. Não, ele não disse isso. Ele não desautorizou o Zé Disseu. E o que é imperdoável no Haddad, porque ele não pode desautorizar. Não critica a Venezuela, ele critica a oposição na Venezuela e não diz que é uma ditadura. Aí não dá. Porque ele, na verdade, é um preposto, é um poste de um presidiário. Beleza. Bora no intervalo, a gente volta já, 5h38. A Nordeste Segurança é especializada no segmento de vigilância armada e desarmada. Enquanto estamos aqui no comercial, agradecer o pessoal que está aqui no Facebook, no grupo de ouvintes, principalmente, como a Sandrinha, dizendo que está na FM. Então, podem perfeitamente ouvir na FM. Nós estamos no 97,7. A Edilma, o Ronilson, mandando dizer que o áudio está muito bom, o nosso programa está demais. Então, nisso a gente ganhou, porque o som realmente é muito melhor do que estava lá na Rádio Assunção. Bom dia para o Ayrton Mourão, para Valdênia, também para Ivone Araújo. O Domingos Sávio estava referindo aos ouvintes do interior. Pois é, daqui a pouco a gente vai estar na internet. Aos poucos a gente vai conseguir isso daí. Ricardo Bastos, daqui a pouco a gente chega no ideal, tá? Daqui a pouco a gente está no Instagram, daqui a pouco está no YouTube também, e daqui a pouco está nos aplicativos. Isso é devagarinho que a gente vai. Ou a gente esperava essa condição ideal para vir, ou a gente vinha logo e depois ia conquistando isso daí. Então a gente decidiu vir logo, a gente vem logo e depois a gente vai conquistando aquilo que seria o ideal para os nossos ouvintes. Bom dia para o Júnior Muniz Melo, que acabou de entrar também, o Marcos Freires, o Vespa Filho, bom dia, minha sugestão, acordando com a notícia. Olha aí, a turma está fazendo sugestão. Gerúndio. Pois é, né? Acordar a notícia, né? Marcílio Aires Alves Martins, deve ser meu pai. 3 é demais, né? Tá vencendo até agora o 3 é demais, viu? Então vamos lá ver se tem uns nomes melhores do que isso daí. O Paulo Roberto, doutor Paulo Roberto, está pedindo, fale com problema, face com problemas desde ontem, porque a mesma coisa, anteontem houve problema, ontem já melhorou bastante o Face, a gente não tinha ainda a senha da internet, estava fazendo no celular, e demora um pouco. O Wellington Pereira, radialista lá de Maranguape, bom dia, não tive como estar acompanhando vocês, pois domingo último sofri um infarto, olha só, e estou no Hospital do Coração de Messejana. O Wellington Pereira é um radialista lá de Maranguape, né? E ele é fã do nosso programa, está sempre assistindo, que você se recupere e fique muito bem. Vou falar em Hélio Malveira, olha aí o Hélio, grande Hélio Malveira, homem que comanda aqui os nossos mesa técnica aqui. Estamos, bom dia também para... Vamos falar do debate da Globo mesmo, o que é que pode acontecer? E aliás, podemos falar do debate de ontem, que houve aqui também, né, aqui no Ceará, né, Tânia Martins. Eu não vi, bom dia. Você viu, fala. Tânia Martins, eu tenho uma irmã que é Tânia Martins, mas ela já disse que é prima, então deve ser uma prima minha. Bom dia, a Tânia foi para o debate. Emanuel Fontinelli de Araújo, mandando um abraço. Marluce Freire,
O Marcos Freire estava perdido, né? Agora se encontrou muito bem, Marcos. Não sabia onde vocês estavam, vocês não estavam falando sobre a pesquisa. Voltando agora do intervalo comercial. 5h41, voltamos, mandar um alô para o seu Tarcísio, na banca aqui de revista, do seu Tarcísio de Jaguaruana, a banca na Mandar um abraço Jaguaruana, terra da minha mãe. Nossos amigos motoristas de táxi, que Sim. nesse momento, e agora no FM, aí é que a nossa carona vai ser maravilhosa, porque o FM é maravilhoso, né? A qualidade do som do FM da nossa rádio 97.7. É isso aí. Amanhã tem debate, né? Amanhã, quinta-feira, debate da Globo. Resta saber se o Bolsonaro vai ou não vai. Particularmente, eu acho que ele não vai, não. Já ficou dito, eu vi, né, que se ele houver condições de saúde, né, o médico é que vai dizer se ele vai ou se ele não vai. Não sei se ele... Eu acho que ele deveria ir, porque ele vai virar um saco de pancada. Eu acho que ele deveria aproveitar essa onda que está subindo e não fugir do debate, né? Chegar lá e dizer, olha, estive doente, estou ainda fragilizado, mas estou aqui em homenagem aos meus eleitores, agradecer aos eleitores, não cair nas pegadinhas que certamente vão jogar para ele, né? Eu estou dizendo isso como se eu fosse um marqueteiro do Bolsonaro, né? Longe de mim de querer dar sugestão para o cara, mas eu acho que é ruim ele não comparecer aos debates. Ele terá, se ele não for, ele terá vasta elenco, né, de desculpas para dizer que não é questão de saúde, eu não posso sair daqui por questão de saúde. Mas se o médico disser... Ele está colostomizado. Está colostomizado. Mas se o médico disser que ele pode ir, eu acho que ele deve ir, aproveitar e dizer mais sobre como será o seu governo, porque o próprio mercado, né, você viu ontem, Agora, depois das pesquisas do Ibope e do Datafolha, a Bolsa disparou ontem. Não sei se vocês acalmou, viram. Né? Não é acalmou. Soltou fogos. Não conhece acalmar. Outra foi soltar fogos. O que foi soltar fogos? A Bolsa disparou. As ações da Petrobras, as ações da Petrobras cresceram, as ações do Banco do Brasil crescendo. Ontem estava à tarde acompanhando com um amigo meu, nosso amigo Tibério, né, que, no caso, vai participar do nosso programa depois. Isso é absolutamente... Mas é porque muita gente achava que a tese econômica do é que PT seria... é intervenção, inclusive tabelamento de juros. O dólar caindo, o euro caindo, o real se valorizando. Então, o mercado já precificou, já está soltando fogos com a pesquisa de ontem, né? Aí muita gente dá, porque os ricos gostam, e por falar de ricos, é bom lembrar que o Bolsonaro cresceu nas últimas pesquisas naquele eleitorado que se dizia cativo do Haddad, os pobres, o Nordeste, e não só entre os ricos. Nos ricos cresceu muito, porque já tinha crescido bastante. Né? Bom, sobre o debate da Globo, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, tem que ver o que é que o médico vai dizer. Isso é um dado, porque ele levou uma facada e não é fácil, né? Porque eu vi o relato lá dos médicos, o cara o vagabundo lá que deu uma facada, ele meteu a faca e fez assim. Foi para matar. Foi para matar. Diz que ele tinha trabalhado em açougue, né? Sabe como é que... Foi para matar. Aquela facada foi para... Eu já ouvi de policial que quem usa, sabe manejar uma faca, é pior do que um cara que está com revólver. Então, quer dizer, a facada contra o Bolsonaro foi para tirar ele da disputa. Foi uma facada política. Para matar. Uma facada política. Por falar em facada política, ontem ele foi enquadrado pela Polícia Federal como crime político na Lei de Segurança. O crime foi por inconformismo político. Então, foi motivação política. O segundo inquérito que foi aberto para apurar ainda se tem outras pessoas envolvidas. Não, o segundo inquérito é porque quando o cara está preso, isso é da polícia, ele tem um prazo. Ele tem que em 15 dias dizer aquilo dali. Então, ele termina aquele inquérito e abre um segundo para ampliar as investigações. Bom, mas sobre o debate da Globo, eu quero dizer aqui o seguinte. Tem dois aspectos aí. O aspecto médico. O médico vai ter que dizer, porque aí é uma questão médica. Ele está em casa, mas ele está de alta, ele teve alta para ir para casa. Ele não teve de alta para ir para o meio da rua fazer campanha, não. Porque se ele tivesse de alta para fazer campanha no meio da rua e não fosse para o debate, aí seria estranho. Porque ele diz, não, o cara está fazendo campanha no meio da rua e não vai para o debate, por quê? Não, aí não. Mas ele está em casa, né? Fazendo aquela campanha apenas postando falas no Twitter, um videozinho aqui e acolá, ainda muito abatido, que a imagem mostra claramente isso, e ele não é de aço, ele é o Superman, ele é uma pessoa que está se recuperando de um trauma muito forte, basta ver o tamanho da cicatriz. Tiveram que abrir o cara todinho para lavar os órgãos dele, porque ficaram impregnados de fezes, porque cortou o intestino. Isso foi um negócio muito grave, foi um negócio muito violento o que fizeram com o Bolsonaro. Então, primeiro ponto, o médico vai dizer.
O médico liberou ele para ir para casa, que é até melhor sair de hospital, porque o hospital é um local onde você pega bactéria, você pega... Às vezes, você sai de um problema muito sério, fica numa UTI, pega uma bactéria e morre. Porque o hospital não é lugar de saúde, é lugar de doença. Eu ouço isso de médico. O hospital não é lugar de doença. Você tem que ser salvo no hospital e sair de lá, ir para casa. Porque ficar dentro do hospital, você está correndo risco ali de uma bactéria, e aí cria um problema e você morre, porque você já está com as suas defesas embaixo. Então, esse é o primeiro ponto. O médico vai ter que opinar. Vamos ver o que é que o médico vai dizer. Segundo, aí eu vou entrar numa visão minha. Estrategicamente para o Bolsonaro, político, ele não tem nada a ganhar nesse debate. Eu vou dizer por quê. Não vamos aqui com ilusão que o debate da Globo vai discutir propostas. Não vai discutir proposta nenhuma. Nenhum desses debates discutiu proposta até aqui. Porque a eleição polarizou. A eleição virou um plebiscito a favor e contra a volta do PT. O povo foi que quis assim. E a democracia, quem manda é o povo. O poder manda do povo e em seu nome deve ser exercido. O povo é que está resolvendo nas ruas, na cabeça, tomando suas decisões, recebendo as informações, maturando ou não maturando, aceitando ou não aceitando. É o povo que está tomando a decisão. Quem está inconformado é porque o povo está tomando uma posição por um candidato que alguns não querem. Mas isso é do jogo democrático. Mas o povo está tomando as suas decisões. Então, eu acho que do ponto de vista do debate, aí é uma análise minha. Que debate não serve para nada. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que do ponto de vista do Bolsonaro, esse debate não acrescenta absolutamente nada a ele. Porque ele vai ser só alvo, vão atacá-lo fortemente. Não vão debater proposta com isso. Eu iria, porque hoje os ataques ao Bolsonaro estão revigorantes. Mas isso não está surtindo efeito. Está surtindo efeito, sim. Efeito contrário. Ele está crescendo. Ele está crescendo com os ataques. Eu iria. Quem está se desmentindo é o Haddad, porque quando o Bolsonaro não vai, o Haddad vira o alvo. O que é que vai acontecer nesse debate da Globo se o Bolsonaro não for, na minha visão? O Haddad vai ser alvo de novo, porque o Alckmin vai tentar o último suspiro dele, atacando o PT, tentando se colocar como segunda via, que eu acho que não dá mais. Mas, enfim. Então, do ponto de vista da estratégia política, isso aqui é o que eu acho. Estou dizendo que a campanha do Bolsonaro acha isso. Eu acho que tem que pesar muito fortemente, inclusive até com o pessoal que analisa pesquisa, que ele deve ter, e ele deve ter as pesquisas deles internas também, que todos os candidatos têm, além das que estão sendo publicadas, para saber se para ele, tem algum intuito do ponto de vista, a 3 dias da eleição, ele se submeter a um massacre, que é o que vai acontecer. Todo mundo sabe, porque não vão debater proposta, ninguém está ali, vai discutir a proposta de educação, papo furado. Isso não é agora. Nessa eleição, nesse debate da Globo, vai ser um encontro, um MMA, né? Como é MMA? MMA. É o MMA, vai ser o MMA da eleição, não tenha dúvida disso. Então, cabe ao Bolsonaro avaliar. Primeiro, saber do médico se libera. Porque se o médico liberar, aí o assunto está encerrado. Deixa eu dar um bom dia para o Renato Feitosa de Eusébio, para o Bené Gomes de Sobral. Você entrou anteontem, começou o programa, dizendo que Sobral, muita gente está perguntando, vocês não vão mais retransmitir pela Rádio Ressurreição? Então, a Rádio Ressurreição é a rádio do Padre Sadoc, e está sendo mais ou menos que interditada também a rádio pela Diocese, está com a nova administração, o Padre Gonçalo. Eu lembro que você colocou, tem um Padre Gonçalo, a está fora do ar, falar sobre isso. Não, não está fora do ar. O Padre Gonçalo, porque uma vez nós dissemos o problema lá da Diocese em cima da rádio, e o padre, quando assumiu, numa vingança, né, uma vingança boba, de quem não é cristão, né, isso não faz bem à sua história, Padre Gonçalo, eu o conheço, sei da sua honradez, e segundo o Bené, que eu também conheço, que era o administrador da rádio, foi colocado para fora, e a partir desse momento ele passou a não retransmitir o programa Hora da Notícia. Coincidiu que foi também aquela semana em que nós passamos fora do ar, quando estava fazendo a transição aqui para a rádio. O que está acontecendo, enfim, tentando simplificar, o Padre Sadoc, grande Padre Sadoc, está doentinho, já não responde mais pelas faculdades mentais, lutando para sobreviver, e vem esse outro padre, o Padre Gonçalo, querendo se apossar do que não... Enfim, querem tirar a casquinha, querendo tomar conta lá do legado do Amando do bispo. Amando do bispo. Isso é o que acontece lá em Sobral. A rádio da igreja? Não, a rádio é do Padre Sadoc. É do padre, não é da igreja. Não é da igreja. É porque a igreja, a diocese, recebe
como se pagasse lá, ela recebe dinheiro, o salário, digamos, do padre Sadoc, quem recebe é a diocese. E o padre não transferiu em vida o seu legado? O padre não. O padre... Ele não está mais com as suas faculdades mentais. Não Ele não pode mais decidir. Não está. Mas a diocese recebe o salário dele. Ele usava esse salário que ele tem direito lá na diocese para pagar o salário da moçada da rádio. Então começaram a demitir gente da rádio. O bispo disse que e o padre, era um sonho do padre Sadoc essa rádio para evangelizar. Rádio Ressurreição. Quem é o Ressurreição é o bispo Dom Luiz Vasconcelos, que foi há pouco bispo, tempo. Pois é, um pouquinho mais de caridade cristã. Cadê o arcebispo daqui para dar uma corretiva nesse bispo? Não tem essa ascendência, né? Porque então o Papa, a igreja é governada de cima para baixo. Porque eles têm autonomia. Mas é um pouquinho mais de amor e de, sei lá, de honra ao padre Sadoc, né? Deixa o padre Sadoc, espere o padre Sadoc morrer. Me desculpe usar essa palavra forte, né? Porque ele está próximo disso daí. Respeitem essa passagem do padre Sadoc, era o sonho dele. Ele teve um sonho de fazer a universidade em Sobral, ele fez a universidade de Sobral, a uva é fruto do sonho do padre Sadoc de Araújo e de alguns grandes homens de Sobral. E depois ele teve o sonho de evangelizar. Dom José Pinambá de Sobral. Dom Aureliano Matos em Sobral, em Limoeiro. A igreja tem um papel muito forte no desenvolvimento de Sobral e de Limoeiro. Sobral, indiscutivelmente. E aqui também em Fortaleza, né? A história de Fortaleza está umbilicalmente ligada ao Padre Cícero, a quem ocupa o palácio, o antigo Palácio do Bispo, que era o sede do arcebispado aqui. Aliás, dizem que havia duas grandes cabeças do interior na religião. Um é Padre Cícero, lá no Juazeiro, que seria o cara... Foi quem fez Juazeiro. E que brigou com a igreja, né? E o outro era Dom José Tupinambá da Frota, que era o ortodoxo, né? Que aqui tem o Dom Lustosa, né? Dom Lustosa, é até nome de avenida hoje, né? Então, o Dom José Tupinambá da Frota, ele queria transformar Sobral numa pequena Roma, de tão ortodoxo que ele era. Ao contrário, o Padre Cícero era o contrário, né? Era povão, era mito, e acabou rompendo com a igreja, ou a igreja rompendo com ele. É verdade. Aqui tem esse Dom Lustosa, que foi um líder... Adriano Veras Filho mandando um bom dia para nós. Foi um líder muito importante, porque, inclusive, estava lendo o livro do nosso queridíssimo professor Luiz Sérgio Santos, bom dia para ele, sobre a história do jornal Estado. E a história do jornal Estado, ela conta a história do jornalismo. E aqui, na época, tinha também o Jornal da Igreja, do Dom Almeida Lustosa, que praticamente... Eram os grandes embates, né? Ele ditava as normas e dos valores da sociedade cearense. Depois veio outro grande arcebispo, que marcou muito fortemente o arcebispado, foi quem construiu a catedral, foi Dom Luiz Rochaide, que ainda hoje está no imaginário dos católicos, né? De mim particularmente, porque eu tive uma ligação com o Dom Luiz, até porque trabalhei numa rádio que conversava com ele todas as semanas, ele ia gravar lá o programa dele. Fui crismado por Dom Luiz Rochaide na catedral. Então, Dom Luiz, para mim, tinha uma relação muito forte. Dom Luiz também é um símbolo muito forte aqui em Fortaleza. Depois dele, os últimos bispos... Essa tradição inclusive a própria Rádio Assunção, né, que já foi da arquidiocese. E por isso que o nome é Assunção, porque Fortaleza é de Nossa Senhora da Assunção. E o Dom Luiz foi o último grande bispo, digamos assim, que foi um símbolo para a nossa cidade. Um santo. O atual é mais discreto, é o estilo dele, né? O Dom José Aparecido Tosi Marques é muito discreto, dá poucas entrevistas, né? E não tem, assim, digamos assim, a presença pastoral que tinha do Luiz Rochaide. Bom dia para o Herbert Hipólito, para o Bené Gomes. Vem novidade aí, Luciano, aguarde. O Bené lá de Sobral dizendo que tem novidade. Olha certamente aí, a gente vai voltar a retransmitir lá pela rádio Ressurreição, porque aí parece que a família entrou no embate. Olha, peraí, a rádio é do Padre Sadoc, enquanto ele estiver vivo, ninguém vai mexer na rádio. Essa é a postura da família, né? Um bom dia para a simpatia da Jane Azeredo, grande atriz, dizendo que essa é a melhor forma de começar o dia. Grande abraço, Jane. Abraço para o Maírton Feitosa, que Maírton, queria depois até saber de você se continua transmitindo ou não, porque ele retransmitia pelo stream, né? Ele está à frente da rádio Princesa do Norte, AM, lá em Morrinhos, e retransmitiu o nosso programa. Então, dá um alô depois para a gente, se consegue retransmitir, ou vai aguardar a vinda aí do streaming, né? Em streaming a gente vai colocar lembrar, Luciano, que nós estamos em fase de ajuste também. Na próxima semana já vai estar tudo mais vai ter outras rádios veio em Juazeiro. É a mudança de casa, então nós estamos colocando a mobília, nós estamos vendo os novos amigos, a casa. Daqui a pouco a gente vai estar tudo em casa. E o debate de ontem... E vai receber para visita, né? Claro, também. E o debate de ontem,
Quem assistiu ontem? Eu não assisti o debate aqui. Eu vi só a repercussão. Eu vi um pedaço do debate de São Paulo, achei tão esquisito o debate do Trali, né, aquela Globo lá, que aí um vinha e ficava em pé e fazia pergunta a outro. Mas é muito candidato inexpressivo. No Rio também. No Rio, aí você quer ver o Dória com o SCAF, né? Aí você tem que aguentar um cara de candidato que não representa absolutamente nada, né? Quer dizer, aí eu não tenho um saco para isso mais não, viu, André? Eu não tenho um saco. Por exemplo, o candidato, todos nós, né? Graças a Deus. Graças a Deus que a gente está envelhecendo, que é uma bênção de Deus envelhecer. Bom, mas esse candidato é aquele Luiz Marinho do PT, que homem despreparado, como é que aquele sujeito, chama de sujeito, foi prefeito. Quer ser governador de São Paulo. Foi ministro do Lula. Só se o paulista fosse louco para entregar. Ainda bem que a eleição de São Paulo está entre o SCAF, que é um empresário, um homem centrado, e o Dória. Bom dia para o César Garcia. O Paulo Magalhães, de Nova Rússia, disse que, está citando aqui, entre a morte de um cidadão e a morte de um bandido, que morra o bandido. Claro. Defende João Dória, do PSDB. Diz que o Noblar ficou irritado com a declaração do Dória, né? Como é que ele queria? É óbvio que entre um bandido e um cidadão, quem tem que morrer por isso é o agente do Estado, tem que defender a sociedade. Que não morra ninguém. Eu acho que não deve morrer ninguém. Então o bandido, né? Se entregue. Se entregue. Se o bandido vai para o confronto com a polícia... Alguém tem que morrer, que seja o bandido, né? Então, sobre o debate de ontem, que eu não assisti, né? Tem que dormir cedo, né? Não é ateu, né? Não sei se tem algum... Mas não vem o caso. O que eu soube, né? Do queria ver o Noblar com o bandido na frente dele, chegando no policial, aí ele gritando pro policial, não mate o bandido, não. Aí eu queria ver. Aí morre ele e o policial. Eu queria ver. Rapaz, isso de hipocrisia comigo não cola. O que eu soube, que o Camilo, pela primeira vez, foi forte com o Tasso, disse que o Tasso não ajudou em nada o governo do Ceará, e disse que quem ajudou mesmo foi o Eunício, né? Se você for colocar nos últimos dias, ele disse isso, ele foi, bateu na porta dos senadores, e aí ele não bate, isso é verdade. Ele não bate forte, por exemplo, no Pimentel, que é do partido dele, né? Se bem que o Pimentel não tem força nenhuma, também não tem força nenhuma nesse governo. Quem teria força mesmo, que poderia ajudar, era o Eunício, segundo o Camilo, destravou, ajudou. E aí é bom que César, o que é de César, porque gratidão não é uma coisa simples na política. E nisso o Camilo essa história, você tem que tirar o chapéu. Um minutinho aqui, só para corroborar com você. Essa história foi contada com todos os pingos nos is, pelo Cid Gomes, inclusive. O Cid Gomes relatou que o Camilo o procurou e disse, olha, estamos com um problema sério, eu vou a Brasília ter uma conversa com as obras todas travadas. E o Cid disse, procure toda a ajuda que o povo Ceará merece. E o Eunício recebeu o Camilo, o prefeito de Fortaleza, porque dinheiro foi liberado para a prefeitura, para projetos do Roberto Cláudio também, e para o povo de Fortaleza. Então, isso é um fato que não pode ser contestado. Um senador do Ceará, ocupando um cargo importante, a presidência do Senado, usou do seu poder para ajudar o povo do Ceará. O que é que tem de errado nisso? E o governador reconheceu publicamente. A gratidão é bíblica, está lá na Bíblia. Então, eu acho que o governador faz justiça ao colocar essas questões da ajuda que ele teve do senador Eunício Oliveira, que ninguém pode contestar, porque é fato. E o tempo passou. 5h59, voltamos amanhã. Só lembrar aqui, André, ontem ninguém falou nada. O Charles Aznavour, nosso grande chanson, o Sinatra francês, que era tão humilde. Eu vou só contar um detalhe rápido aqui. Na década de 60, o Aznavour, já nos píncaros da glória, do sucesso, já compondo seus grandes sucessos, que ainda estão hoje aí embalando, ele fez o show... francês, né? Ele fez o show de abertura de uma apresentação, de uma série de apresentação do Sinatra em Paris. O teatro lotado, ele fazia aquele show de abertura, veja bem, o Aznavour abrindo um show do Sinatra. E ao terminar o seu número, as suas 5 canções, ele agora com vocês, Frank Sinatra. Ele é o melhor. Ora, um homem que faz isso tem grandeza de espírito e grandeza da alma. Valeu, até amanhã. Você ouviu a Hora da Notícia. Bom, terminamos na rádio aqui o programa, aqui com vocês no Facebook, renovar a vocês, ao Cláudio Regis, a Gênia Azevedo, Hipólito, Herbert Hipólito, que vocês partilhem, agradecer desde já a audiência de vocês. Amanhã estaremos nesse mesmo horário, a partir das 5 horas até às 6 horas, que vocês compartilhem, deem like, comentem, ajudem a gente a fazer essa movimentação nas redes sociais. Grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus.